Olá, comunidade acadêmica da UERGS. Eu sou para esclarecer algumas dúvidas e explicar alguns processos referente ao processo seletivo do ProDciência 2024. Estou aqui na página então da UERGS. Aqui foi colocado um banner então informando sobre a prorrogação das inscrições. Ao clicarmos nesse banner, a gente abre então a matéria que explica então que o edital ele foi retomado, né? E que as inscrições, então, elas vão ocorrer até o dia 3 de junho, na próxima segunda-feira. E aqui na página do programa, ou então, se a gente vem aqui embaixo, no ensino, assistência estudantil, a gente pode acessar, então, as informações completas do ProDciência. Clicando aqui no ProDciência, vai nos abrir a página, então, do programa. E aqui no ProDciência 2024, todas as informações referentes a esse processo seletivo. Então, inicialmente, foi publicado, o edital 03 de 2024, que fez, então, a abertura do processo de seleção do programa referente ao ano de 2024. Aqui estão os anexos necessários no momento da inscrição. Foi publicado também um tutorial contendo passo a passo de como é feita a realização da inscrição via o sistema acadêmico. E a partir daqui, então, tivemos alguns editais de prorrogação, suspensão e retomada. Eu vou, então, abrir um por um para que a gente possa conversar um pouco sobre todo esse processo. Então, o primeiro edital que fez a abertura, então, desse processo seletivo, ele traz toda a definição, traz o número de bolsas que temos disponíveis nesse processo seletivo, todos os requisitos, todo o procedimento de como se dá a seleção do ProDciência. E aqui, então, a gente tinha um cronograma previsto. As nossas inscrições estavam previstas do dia 16 ao dia 30 de abril. Ocorre que, a partir do dia 29 de abril, o estado começou a sofrer por chuvas intensas, e com isso sabemos das fragilidades do nosso acesso à internet, o que poderia, então, acarretar no prejuízo a algum estudante que pudesse não ter a sua inscrição realizada nesse momento. Em virtude disso, nós lançamos então o edital 04 de 2024, que prorrogou, alargou o período das inscrições, não mais até o dia 30 de abril, mas que iria até o dia 6 de maio. Contudo, sabemos que no período de 30 de abril a 6 de maio, as chuvas ficaram ainda mais intensas e as dificuldades no nosso estado ficaram ainda maiores. Por isso, então, lançamos o edital 05, que estendeu o prazo das inscrições até o dia 13 de maio. Naquele momento, pensávamos que até essa data poderíamos ter uma situação mais tranquila no nosso estado. Porém, hoje sabemos que a história não foi bem assim. E que durante o mês de maio tivemos ainda e estamos tendo ainda muitas dificuldades. Então, em virtude disso, nós publicamos no dia 10 de maio o edital 06, que ele trouxe então toda a situação de calamidade que estávamos e ainda estamos enfrentando em virtude dos eventos climáticos de chuvas intensas no nosso estado. Consideramos também as nossas normativas internas, que também prorrogaram e depois suspenderam algumas atividades. Consideramos também a situação do data center da Procergs, que estava desligado naquela ocasião e que ele foi retomado no último final de semana, sendo que a partir do último domingo é que tivemos novamente acesso ao portal acadêmico. E é via sistema acadêmico que as inscrições são feitas. Então, como estávamos sem acesso ao sistema acadêmico naquele momento, optamos então pela suspensão do processo seletivo. Suspensão e também suspensão do cronograma que estava previsto lá no edital 05, certo? Suspensão não é o cancelamento. Então, todo o processo que iniciamos lá no início, de abril, com as inscrições a partir do dia 16 de abril, até agora, todo esse processo ele está valendo. Ele só teve esse período de suspensão porque, nesse momento, as inscrições não poderiam ser realizadas, nem mesmo as demais etapas, porque o nosso sistema acadêmico estava sem acesso, em virtude da situação do data center da Procergs, certo? Como o data center ele foi reativado e voltamos a ter acesso ao nosso sistema acadêmico a partir do último domingo, então na data do dia
27 de maio, nós lançamos então o edital 07 de 2024, que tornou pública então a retomada deste processo e a prorrogação do período das inscrições, bem como retificação de todo o cronograma. Porque em virtude deste período que o edital ficou suspenso do dia 10 de maio até o dia 26, nós precisamos então agora reajustar todo o nosso cronograma. Então, no dia 27, tivemos a retomada do processo de seleção de discentes ao ProDciência 2024. Nós tivemos essa prorrogação das inscrições que vão até o dia 3 de junho, mas percebam, temos esse primeiro período de inscrições, que ele continua válido. Ou seja, aquele ou aquela estudante que neste primeiro momento, até o dia 13 de maio, conseguiu realizar a sua inscrição, desde o dia 16 de abril, essa inscrição ela continua válida. Não há necessidade da realização de uma nova inscrição, a não ser que a situação de vulnerabilidade tenha sido modificada neste período, né? No sentido de um estudante ou uma estudante, nesse período agora, ter ficado desempregado, ter outras situações em virtude dos eventos climáticos no nosso estado que tenha potencializado a situação de vulnerabilidade, certo? Nessas ocasiões, se a sua situação é uma dessas, que a situação de vulnerabilidade foi alargada, foi aumentada em virtude deste período de calamidade pública do nosso estado, você deve encaminhar um e-mail para a coordenadoria de qualificação acadêmica, solicitando que a primeira inscrição ela seja excluída, pois assim o sistema vai autorizar que uma nova inscrição seja feita e você poderá inserir novos documentos. No caso também de algum estudante que ainda não realizou a sua inscrição e que, porventura, neste período, tenha perdido seus documentos em virtude dos alagamentos, também entre em contato conosco para que nós possamos informá-lo como você deverá proceder para que você realize a sua inscrição, certo? Então, retomando, todo estudante, toda estudante que realizou já a sua inscrição não tem porquê, não há motivo algum para realizar uma nova inscrição. Todas as inscrições feitas neste primeiro período, de 16 de abril até pouco antes de 13 de maio, porque sabemos já que nessa data o sistema estava fora do ar, mas que já realizaram a sua inscrição, essa inscrição continua válida porque nós estamos no mesmo processo seletivo, certo? O nosso processo teve apenas um período de suspensão em virtude da inviabilidade do nosso sistema acadêmico e agora nós estamos retomando do ponto onde paramos. Prorrogamos por mais uma semana as inscrições para que aqueles estudantes que ainda não conseguiram fazer a sua inscrição no primeiro período tenham a oportunidade de realizar a sua inscrição agora. E a partir disso, nós vamos seguir com todas as etapas já previstas. A diferença é que nós estamos agora adaptando, readequando todo o nosso cronograma. Qualquer dúvida, se algo não ficou claro neste vídeo, eu e toda a equipe da qualificação acadêmica ficamos à disposição de toda a nossa comunidade acadêmica, especialmente dos nossos discentes, para esclarecer quaisquer dúvidas. Um abraço.